E aí galera, tudo bem? Mais um videozinho aqui e hoje eu quero entrar num assunto que é polêmico, tá? Então eu quero que tu assista até o final, tá? Eu vou tentar sintetizar, que é uma das falácias, vamos dizer assim, né, atuais aí, e uma das formas de pensar que vem fazendo a gente evoluir como sociedade, né, e aumentar essa briga, né, esse conflito, né. Talvez eu venha falar em algum momento, fazer um vídeo novo aí, só para falar quando é que isso começou, tá? Eu não tenho estudo 100%, mas eu tenho, dentro das coisas que eu já estudei, um indicativo ali de por onde é que começou, qual que era o interesse por trás disso. E é bem antigo, não é tão recente, tá? Mas que para mim é a palavra igualdade. Igualdade, para mim, é uma coisa que tu tem que tirar da tua cabeça, tá? Igualdade, ela não existe. Ela pode ser na tua cabeça talvez um ideal, mas eu quero te explicar por que é ruim se for um ideal na tua cabeça. Porque te colocaram isso, tu acha que isso é importante e fazem tu te sentir mal se tu disser que não concorda com isso, tá? Vamos começar aqui. O que acontece? A gente tem como um princípio de estudo da vida um método comparativo, tá? Um método comparativo no sentido de níveis de entendimento, tá? O que acontece? Quando eu digo que igualdade não existe, eu pego tudo do mundo natural, tudo que é criado, tá? E te pergunto, onde tu encontra na natureza, na vida animal, na vida humana, tudo que é natural, orgânico, alguma coisa igual a outra? Não existe. A igualdade, ela não é natural. A igualdade é uma coisa criada por uma cabeça humana. Nós vamos chegar lá porque eu quero que tu entenda qual que é o perigo disso. O que acontece? Dentro do nosso processo evolutivo, tá? Antigamente os cientistas iam muito para uma linha darwiniana, e antigamente ainda recente, né? Não estou falando nem de antigamente de verdade, né? Estou falando antigamente da nossa percepção de ciência, tá? Que ainda é bem limitada. A gente tinha um entendimento de que a linha darwiniana era o mais flexível, mais forte, sobrevive, tá? Sendo que cientistas mais modernos eles vêm com um conceito mais coerente de que a evolução é nada mais, nada menos que a diferenciação. Ou seja, espécies diferentes de uma mesma coisa. Então a gente precisa entender que dentro dos seres humanos, né, nós temos diferenciações. Todo mundo é diferente um do outro, tá? Se a gente for para as plantas, todas as plantas são diferentes uma da outra. Eu tenho aqui horta em casa, aqui no apartamento, eu vou ali e planto 2 pés da mesma flor. Peguei lá, cortei elas e plantei de novo. As duas vão ser diferentes. Elas vão crescer diferentes, mesmo dando a mesma quantidade de água, colocando na mesma terra, que na verdade nunca é a mesma terra. Mas vamos dizer que se eu fosse fazer isso, elas vão nascer diferentes, elas vão crescer diferentes, elas vão dar flores diferentes, vão dar plantas, né, flores diferentes, porque é um princípio da natureza a diferenciação. Porque a evolução, ela só acontece na diferenciação. Nada evolui na igualdade. Se em algum momento duas coisas são iguais, elas param de evoluir, elas param de crescer. Tá? Então, o que acontece? Esse conceito de igualdade que surgiu um tempo atrás e ele veio mudando, e hoje ele tomou um corpo meio estranho na nossa sociedade mais ocidental, tá? E a brasileira é muito forte, muito parecida talvez com a europeia em alguns aspectos, mas em alguns lugares, mas enfim, não quero entrar nesse mérito. É uma igualdade onde a gente tenta igualar as coisas que são diferentes. Não vai dar certo, tá? O que acontece? Essa igualdade, quando a gente pega, por exemplo, sexo, tá? A gente vai para o princípio biológico, homem e mulher são diferentes. Vamos para um conceito psicológico, homem e mulher são diferentes.
Vamos fazer, além do fisiológico, em vários aspectos, homem e mulher são diferentes. Eles não vão ser iguais nunca. E aí, o meu convite é para você que tem essa preocupação, eu estou sendo bom ou sou ruim por pensar isto ou aquilo, e aí é uma questão bem terapêutica para ti, é tu trocar a palavra igualdade, se tu está preocupado com isso, trocar a tua palavra igualdade por respeito. Essa é a palavra que deveria estar sendo falada. Essa é a palavra que deveria estar sendo colocada nos lugares. Né? Claro, a gente tem a Revolução Francesa, ela não colocou isso a respeito, né? Mas ela lá levantou uma bandeira da igualdade, né? Igualité, né? Mas o fato é que foi uma busca, talvez, por direitos que acabou indo, como tudo evolui, né? Aquele conceito embrionário que tinha, daqui a pouco, uma busca por direitos iguais, né? Foi gerando consequências que hoje se tornou essa bomba aí para a sociedade, para o conceito e para a parte psicológica do ser humano, tá? A igualdade, mesmo de direitos, né, é uma ilusão. Tudo é uma ilusão quando a gente fala de igualdade. É algo que sai da cabeça de algum ser humano, né, que ele entende, que ele sabe. Porque quando a gente parte de uma premissa que existe igualdade ou algo a gente buscar de igualdade, a gente tem que fazer a primeira pergunta: igual ao o quê? Essa é uma pergunta fundamental, porque aqui a gente já começa a fazer entendimentos do que, se ela é igual ao quê? Algo que é bom, ruim? Tá, e se é algo bom ou ruim, quem fez esse julgamento se é bom ou ruim? Foi uma pessoa, de acordo com seus interesses, de acordo com o que ela acreditava que seria melhor para as outras pessoas. E eu posso dizer para ti, a nível psicológico, tá? Se tu quiser estudar todos os psicólogos clássicos, a gente tem que entender que todo ser humano tem o seu processo de individuação, processo também de entendimento de quem é, e entendimento que cada um tem sua personalidade, cada um vive de uma forma diferente. Mesmo gêmeos criados pelas mesmas famílias vão ter personalidades diferentes porque são pessoas diferentes. Tu querer igualar essas pessoas é um crime. Tu querer colocar na cabeça dessas pessoas que eu tenho que ser igual a X ou igual a Y é um crime. Muitos dos nossos problemas da nossa sociedade atual é porque a gente quer se igualar a algo. Então a gente nunca está satisfeito com quem a gente é. Se a gente fosse trabalhar com a ideia, e essa bandeira eu acredito, que é a bandeira da diferenciação, né? Ela traz junto o respeito. Porque eu entendo que cada um é diferente um do outro e eu preciso respeitar que aquela pessoa tem uma visão de realidade de vida que foi construída ao longo de séculos daquela família ou do meio que conviveu, que é diferente da minha. E a gente pode dialogar para que ela amplie o nível de entendimento de realidade, como eu também. Isso é o que a gente faz na terapia, tá? A gente conversa com o terapeuta traz, a gente se dá conta de algumas coisas e a gente vai construindo um novo processo de entendimento de consciência. A gente poderia fazer isso no nosso dia a dia. Então, quando a gente entende que é diferente, a gente evolui, a gente cresce, mas para isso precisa de respeito. E isso é uma coisa que a gente esqueceu faz tempo. Respeitar que a pessoa pensa diferente. Teve uma eleição no Brasil. Independente do cara que ganhou ou não ganhou, tu tem que respeitar quem ganhou. Mas eu não concordava. Beleza. O país é muito maior do que o teu umbigo, do que o teu corpo. E as coisas vão acontecendo como tem que acontecer. Aquela coisa que veio diferente do que tu imaginava pode te gerar medo, porque tudo que é diferente do que a gente conhece, a gente normalmente tem medo. A gente precisa entender isso. Mas eu acho isso, aquilo. Isso é um processo interessante que tu pode parar para pensar, eu vou tentar aprender e me desenvolver com isso. Só que se tu tiver pego e medo, ferrou. Tu vai ver todo mundo como um inimigo. Todo mundo que pensa diferente como um inimigo. E é nesse estágio que a gente está como sociedade, porque tudo começou com essa questão de querer igualar todo mundo, de todo mundo achar que tem que ser igual a todo mundo. Hoje a gente vive uma forma muito forte, a nível global, um entendimento do que é certo e errado e para onde é que tem que as coisas acontecer. Eu
Rodrigo, abro aqui tranquilamente, eu sou uma pessoa de ideias liberais. Não liberal econômico, mas liberal social, no sentido que eu entendo que cada ser humano tem o seu processo evolutivo e cada ser humano um é diferente do outro, ou seja, eu, como eu estou falando aqui, tenho total tranquilidade para quem esteja em outro lugar falando outra coisa, completamente diferente da minha, porque talvez alguém vai assistir, vai assistir outro, e a partir disso vai fazer um processo dentro da tua própria consciência de entendimento e de conexão que faz sentido, e tu vai crescendo. Agora, se todo mundo estiver aqui falando a mesma coisa, isso é o que se fazia, que se fala lavagem cerebral, ou seja, tu faz todo mundo cair num padrão, todo mundo ser igual, nada se sustenta, porque a igualdade ela não é orgânica, ela não é natural. Eu falei em um dos vídeos sobre o princípio da vida, o princípio mais forte da vida, que permeia todos os planos, que permeia tudo que existe, é a evolução. Ou seja, para a evolução acontecer, ela tem que ter diferenciação. Então a diferenciação é uma lei muito forte. Tu pode brigar por uma igualdade, mas ela não vai se sustentar a longo prazo. É aquela coisa que às vezes alguns economistas vão dizer, então tá, beleza, tá, vamos ficar todo mundo igual? Dá então aqui, pega essa riqueza do mundo todo e divide para todo mundo. Isso aí é óbvio. Em um ano, 2 anos, um ano já tem coisas funcionando diferente, pessoas diferentes. 2 anos, mais ainda. 3 anos, mais ainda. E tá tudo bem, porque assim é a vida. Cada ser humano tem o seu entendimento do que é melhor para si. Todos nós somos manifestações diferentes, porque aí eu teria que ser um outro para aprofundar isso aí, para te não achar que eu sou louco. Teria que aprofundar os conceitos e as bases para a gente evoluir para isso. Mas o que é importante aqui é tu sair fora dessa manada de entendimento de igualdade. Trabalha sim e defende a diversidade, mas não a igualdade da diversidade, a diversidade pela diversidade. Entender que pessoas fazem isso ou aquilo porque entendem que aquilo ali é certo, e tu vai fazer outras coisas porque tu entende que outra coisa é certa. E a gente não vai se matar por causa disso, a gente vai só entender que cada um tem uma visão. Eu posso, se eu estiver aberto para dar uma crescida na minha inteligência, na minha capacidade cognitiva, eu como ser humano eu posso dialogar, ouvir, escutar, entender. Eu tenho livros aqui de pessoas que eu discordo, dentro do meu conceito, né, de formação, e dentro do que eu entendo dos princípios de vida. Mas eu estou estudando, eu leio eles e tal, percebo coisas diferentes, né? Eu vejo, às vezes eu penso, que aquela pessoa tinha uma visão muito maldosa das coisas, mas eu vejo que no fundo ela tinha uma boa intenção, ela só não sabia como trazer isso para ação e fez merda, né? E aí o problema é dela, e ela tem que pagar por isso, né? Porque o nosso princípio de liberdade e diferenciação é um princípio onde tu é responsável pelos teus atos, né? Então eu sou diferente, eu faço o que eu acredito, mas eu sou responsável pelo que eu estou fazendo. Se eu fiz algo ruim, eu vou pagar por isso, né? E aí a gente faz dentro desse processo de fricção a evolução também do ser humano, que pode ser um outro vídeo aí para o futuro. Mas então eu quero que tu entenda isso e faça essa reflexão. Não precisa aqui sair achando, o cara falou isso ou aquilo, o Rodrigo não sei o quê. Para pensar nisso, avalie as coisas, olha para tua vida. A gente está muito no celular e não olha para como a vida acontece. Se a gente olhar para ver como a vida acontece, tu provavelmente vai começar a entender o que eu estou falando. Tu vai começar a ver que tudo é diferenciação, tudo é diferente uma coisa da outra. E a harmonia ela não está na igualdade, ela está no respeito pelas diferenças. É aí que está a harmonia, aí que está a qualidade de vida. A gente tem que entender isso. Só que é muito anti-intuitivo, vamos dizer assim, eu vou usar essa palavra, para quem vem numa batida de entendimento hoje, onde escuta sempre as mesmas coisas. Se tu me escutar aqui, tu pode dizer assim, o Rodrigo é de direita. Talvez em outro vídeo tu vai dizer, o Rodrigo é de esquerda. Que na verdade a gente caminha numa amplitude aqui. Mas se tu continuar me assistindo e tiver interesse em saber mais sobre os princípios, coloca aí que eu posso ir fazendo vídeos dos princípios, e tu vai começar a entender que o que importa são os princípios,
O que importa é como eles funcionam. E se tu entender os princípios da vida, tu vai entender todo o desenrolar dele, seja na vida humana, seja na natureza, seja na vida espiritual, porque esses princípios eles partem de uma inteligência que emana e coloca outras coisas a funcionar. Eu vou dizer aqui, fazer uma analogia bem simples. Numa empresa, tem o dono da empresa. O dono da empresa é a inteligência daquela empresa. Ele coloca o que ele acredita para as partes inferiores, vamos dizer. Se a empresa é grande, eu sou dono da empresa, vamos usar esse exemplo, eu digo aos meus diretores, é isso aqui que a gente tem que fazer. E se eu consigo ser inteligente, eu consigo focar em uma coisa importante. Porque eu sintetizo tudo numa coisa. Os diretores vão olhar e vão dizer, tá, beleza, vamos dizer que é crescimento, o objetivo da empresa em X vezes. Os diretores vão olhar, tá, preciso crescer, como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso assim, assim e assim. Pode ser que os diretores criem 3 leis, 3 linhas de pensamento que ele vai passar para os diretores. Os diretores vão ver essas 3 coisas e vão criar outras leis. E essas leis vão se multiplicando. De uma lei única, de um princípio único, saíram diversos princípios. E quanto mais para baixo vai indo, mais princípios, mais leis vão se ampliando. E isso vai funcionando em tudo, essa cadeia. Então, é bem interessante tu parar para pensar nisso. Tu parar para pensar que tudo acontece de uma forma diferente do que a gente está acostumado a acreditar, diferente da forma como a gente foi educado, diferente da forma como a gente percebe a realidade. Eu acho que eu tenho um videozinho aqui, eu tinha num curso meu, que eu mostrava neurocientificamente como é que a gente constrói nossa percepção de realidade. Como é que as ondas eletromagnéticas entram no olho, como é que o cérebro funciona, como é que a gente dá significado para aquilo ao longo da nossa formação como ser humano, e como é que isso determina qual que é a nossa percepção. E agora, a grande habilidade, a grande questão da nossa vida é essa vida na diferenciação, para poder crescer, para poder evoluir. Então, assim, eu quero dizer que para ti, se tu curtiu, deixa um likezinho. Se tu acha que pode ser interessante para alguém, compartilha. E coloca aqui nos comentários, daqui a pouco, o que tu achou, alguma dica, alguma percepção. Ou também aqui tu coloca algum assunto que tu queira e acha interessante que eu fale, tá bom? O Dom ali tá latindo, participando do vídeo um pouco. E a gente se vê no próximo vídeo.